rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. A gente começa essa entrevista com esta imagem maravilhosa do Nordeste brasileiro. Nós estamos curtindo Alagoas, capital de Alagoas, Maceió. E o entrevistado de hoje é Marcos Davi Pinheiro, é considerado um mochileiro alagoano, uma pessoa fantástica que faz o receptivo de milhares de pessoas de toda a parte do Brasil. Ele, como filho de amazônidas, né, faz esse trabalho de interação também com os amazonenses. O interessante disso tudo é que ele é apaixonado por tapioca, é apaixonado por peixe e a família influencia tudo isso. Marcos, bem-vindo aqui em Manaus, no Amazonsat, que é a cara e a voz da Amazônia, para a gente poder falar um pouquinho de ser receptivo e de divulgar tanto o Alagoas quanto o Amazonas, porque você é turismo está no DNA. É verdade, quero agradecer a oportunidade e, de fato, Alagoas realmente possui diversos lugares bonitos, nós temos praias belíssimas, um estado realmente muito receptivo, as pessoas são receptivas, tudo aqui realmente é maravilhoso, e essa conexão com o estado do Amazonas e com todos os outros estados do Brasil, como também o mundo inteiro, né, faz com que a gente interaja, se integre e faz com que a gente, de fato, consiga oferecer satisfação para as pessoas em relação ao turismo propriamente dito, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, conhecer você, sua mãe, sua família, e vi a importância que você tem nessa relação ganha-ganha com as pessoas, principalmente mostrando os caminhos bons, os caminhos seguros. A sua mãe tem DNA amazônida, né? E a família é de que lado da Amazônia, Marcos? Bom, meus avós são de Manaus, né? Então, durante algum tempo eu tive alguma relação talvez um pouco curta, que meus pais já vieram para o Nordeste ainda cedo, e depois eu talvez tenha ido poucas vezes ainda quando criança. Também tenho uma boa relação com o estado do Pará, já estive no Pará algumas vezes, e minha mãe gosta muito das culturas, de tudo aquilo que o Amazonas pode oferecer, né? Que bom, né? E ela, de vez em quando, né, ela sente um pouco da saudade, né? E, sem dúvida, a saudade é uma coisa que é muito comum da gente sentir, né? Principalmente quando a gente sabe que a nossa região está lá, nós temos origem lá, nós gostamos daquele lugar, e a saudade é uma coisa natural, né? E você não abre mão de uma tapioquinha, né? Mais especificamente... De forma alguma, a tapioca, inclusive, é um alimento, uma comida muito típica não só da região Nordeste, né? Mas é muito consumida aqui no Nordeste. A gente faz tapioca de diversos tipos, tem para todos os gostos. Quem vier aqui em Alagoas vai conhecer realmente as melhores tapiocas que existem aqui no Brasil, pode ter certeza. E o cuscuz? O cuscuz é super tradicional aqui. O cuscuz feito da farinha de milho, né? É muito comum também as pessoas comerem o cuscuz da farinha de arroz, que é o cuscuz branco. Então, hoje, as pessoas também inovam, fazem cuscuz recheado, colocam peixe, camarão, tudo que é típico da região para fazer com que aquilo ali fique até melhor para aquele que está visitando e está conhecendo a culinária do Nordeste. Marcos, aí especificamente em alguns lugares de Maceió, Recife eu sei que tem algumas coisas referente ao Amazonas, tem algumas coisas, você já percebeu, porque eu tive um contato com a música, né? Porque circulando na orla aí de Maceió, as pessoas cantando Chico da Silva, né? E muitos, é possível que muitos nordestinos, e aí mesmo que é uma cidade que também gosta do samba de raiz, curtam o nosso cantor, o nosso compositor, que poucas pessoas não sabem, né, da música de sucesso da Alcione, que é Sufoco, né, na voz dela, que é composição de um amazonense que se chama Chico da Silva, que é de Parintins, é um poeta. Existe esse lado aí? Qual o outro lado? Você pode falar para a gente se existe ou não? Então, não, existe essa conexão entre o Brasil inteiro, o norte e o nordeste, tem uma conexão muito forte. Falando especificamente do estado do Amazonas, você citou Chico da Silva, que é um grande compositor.
diversas vezes aqui é possível a gente estar passando pela orla, por um bar, por algum lugar que toque samba, geralmente, e ele é um compositor muito lembrado aqui na cidade. Então, realmente, essa questão da música realmente é o que eu mais vejo como esse elo de ligação entre Alagoas e o estado do Amazonas. A Fafá de Belém, você falou de Belém do Pará, ela canta Vermelho, né? E é do Chico da Silva, você sabia? Exatamente. Belém também tem... É muito comum as pessoas virem para cá de Belém também. E essa questão, a música, ela é um elo, né? Ela liga as regiões, liga as pessoas. Então isso é muito interessante. Marcos, nós estamos chegando praticamente no final do nosso primeiro bloco. E este apelido, mochileiro alagoano receptivo, né? Fale um pouco do mochileiro receptivo, sabe? Quando surgiu, né? E eu vou lhe dar uma cortadinha, porque vai ser assunto para o segundo bloco também. Certo. Essa ideia do mochileiro alagoano surgiu justamente pelo meu prazer em gostar de viajar e pela oportunidade que eu tive sendo host, recebendo pessoas aqui em Maceió, antes de uma maneira informal, sem ter um nome específico, sem ter vamos dizer assim, uma coisa meio bem sedimentada. E aí surgiu a ideia do mochileiro alagoano. Eu tenho muita conexão com pessoas que viajam constantemente pelo Brasil, principalmente as pessoas que fazem um tour pelo Nordeste, pelo Norte, enfim. E foi justamente aí que surgiu essa ideia de criar o mochileiro alagoano. E a partir daí a gente começou a, de fato, receber pessoas de todo o Brasil, do mundo, inclusive. A gente já teve muitas pessoas aqui de outras regiões, de outros países, que essa questão, assim, essa troca é que eu acho mais interessante. Então, surgiu dessa minha vontade de fazer turismo e do meu prazer em gostar de viajar também. Né? E às vezes você faz além daquilo que você se propôs a fazer e acaba até se envolvendo, né, de acompanhar, manter contatos com as pessoas, né, especificamente com a gente, né? Eu estive pela primeira vez aí em Maceió há um ano, né? Foi o ano passado que eu estive aí pela primeira vez, né? Então a gente criou esse laço, né? E o interessante é que continuamos falando sobre Amazonas, sobre o Nordeste, sobre gastronomia. E nós vamos a um pequeno intervalo agora, porque o papo vai continuar solto e eu queria falar sobre segurança. Então, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. Mochileiro alagoano falando do Nordeste brasileiro e do Amazonas, entretenimento, turismo e muito mais. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. O Amazonas é o único estado do Brasil que tem UCIs equipadas com respiradores em todos os municípios. São mais de 4.000 leitos clínicos, preparados para atender pacientes com a Covid-19. Obras avançam em todo o interior. São obras de infraestrutura, como reconstrução de sistemas viários, implantação de redes de abastecimento de água, reconstrução de orlas e reforma de escolas para desenvolver os municípios. O Programa de Aquisição de Alimentos já adquiriu mais de 100 toneladas de produtos. O programa gera emprego e renda para os agricultores familiares e garante segurança alimentar para quem mais precisa. Setor primário amplia a participação no PIB amazonense. O rebanho de bovinos tem crescido nos últimos anos e em 2019 a agropecuária representou 5,94% do PIB, o melhor resultado dos últimos 18 anos. Governo do Amazonas. Os cuidados com a Covid-19 não param. E através do telemonitoramento, a Prefeitura de Manaus realiza o acompanhamento periódico dos casos confirmados e suspeitos. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional que entra em contato por ligação ou videochamada, informando o paciente sobre o tratamento e prevenção da doença e, caso precise, direcionando para uma UBS preferencial. Com o telemonitoramento, os cuidados não param. Prefeitura de Manaus. Olá, rapaziada, estamos de volta diretamente de Maceió, no estado de Alagoas, falando com Marcos Davi, o mochileiro alagoano. Marcos, você explanou tudo sobre a paixão pelo nome mochileiro alagoano. Especificamente, o que você faz, como faz e quando faz. Vamos lá. Bom, nós fazemos aqui todo o processo, desde receber o hóspede
até essa questão dos passeios. Então, tem toda uma logística voltada para isso. Nós recebemos as pessoas através do receptivo, nós também temos essa questão da hospedagem e fazemos os passeios junto com as pessoas, mostramos os melhores lugares daqui, tentamos explorar a questão da culinária, das áreas de lazer que existe aqui no estado. Como Alagoas é um estado que tem diversas praias, então a exploração do turismo das praias também é muito grande. Então a gente faz tudo isso desde o começo, a montagem de roteiro, a orientação para que as pessoas sempre tenham a oportunidade de conhecer os melhores lugares aqui, dos mais agitados até aqueles mais tranquilos, menos explorados pelo turismo de massa. Então, a depender do transporte que você vai usar, daquilo que você quer realmente ver ali, você pode encontrar o melhor meio que se adapte melhor àquele visitante. Então, tem visitantes que gostam muito de vou à praia, mas de repente eu quero pegar um receptivo, que é a oportunidade de conhecer mais pessoas, estar indo com mais gente. Aí eu vou pegar um Uber porque eu quero ir de uma forma mais sozinho, quero ir só eu e minha esposa ou minha família, que a gente não está querendo estar para um lugar muito agitado. Então, assim, isso, tendo a orientação, fica muito tranquilo aqui em Alagoas de você explorar o lugar do jeito que você quer, da melhor forma possível e com um custo infinitamente mais baixo. Você acredita que um dos lugares do Brasil ainda que vale a pena ir é o estado de Alagoas? As opções são maiores, os custos são menores? Como você sente isso para os amazonenses que aqui vivem e que querem ir para curtir tudo isso? Certo. Em relação a Alagoas, especificamente aqui no Nordeste, o turismo aqui de Alagoas é um turismo bem acessível. Se bem orientado, realmente você consegue fazer os passeios, você consegue explorar a região de uma maneira muito tranquila. Você não necessita passar diversos dias aqui, porque você tem um litoral que a extensão para o sul e para o norte é a mesma, são 140 quilômetros. Você tem ao norte Maragogi, que é considerado o Caribe brasileiro, onde eu recomendo muito aos amazonenses e a todos os brasileiros que tenham dar um pulinho lá. E no sul a gente tem o extremo, que é Piaçabuçu, onde fica a Foz do Rio São Francisco, ou seja, tem turismo para todos os gostos. Então, o valor do turismo aqui é um valor acessível para todo mundo. Não é aquela coisa, eu só posso visitar Alagoas se eu tiver realmente com muito dinheiro, de forma alguma. Sendo bem orientado, você vai conseguir conhecer tudo da melhor maneira possível e, mais uma vez, enfatizando, por um custo infinitamente baixo, pode ter certeza. Na sua experiência, nesses anos todo dedicado, olhando turistas de todas as partes do Brasil, eles preferem ficar na cidade ou ir para as praias longe e sossegadas? Como fica o pessoal, ou eles batem e voltam? Bom, geralmente a capital, que é Maceió, é utilizada como ponto de apoio, né? Então, a questão de ficar no lugar, as hospedagens geralmente são feitas em Maceió e a exploração dos litorais é feita no dia a dia, durante a estadia dessas pessoas. Mas tem alguns também que optam por ir para Maragogi, para São Miguel dos Milagres, e ficar em Piaçabuçu, que são lugares realmente são bem tranquilos durante a noite, assim, para passar a noite, para aproveitar um pouco mais da noite nessas cidades. Agora, de fato, Maceió, por ter uma estrutura maior, por ser uma capital, termina realmente absorvendo muito mais o turismo e se vem de ponto de apoio, porque os deslocamentos, como eu falei anteriormente, não são longos. Então é possível você fazer uma viagem até Maragogi e aproveitar e voltar no mesmo dia sem nenhum problema. Maceió é bem idêntico a Gramado no conceito de apoio ao turista na segurança, né? Porque a segurança que tem na orla de Pajuçara, com Ponta Verde, até a Praia das Almas que tem por aí, é uma concentração muito grande de seguranças e tudo mais, e parece que ninguém deixa assaltar, os próprios comerciantes não permitem, a própria população não aceita. Isso é verdadeiro? Exatamente. No quesito de segurança, Marcelo se destaca bastante. Na orla não acontece sequer uma ocorrência, já faz muito tempo que isso não acontece. O policiamento é sempre ostensivo, tanto na orla quanto nas ruas que ficam próximos à orla. Então, assim, quanto a isso, quesito de segurança, eu posso garantir ao amazonense que vai visitar Alagoas que aqui realmente nós não temos nenhum tipo de problema em relação a isso, independentemente da época do ano. Nós temos muita movimentação de pessoas, dependendo da época do ano, logicamente, mas a segurança está sempre em primeiro lugar, pode ter certeza. Marcos, e agora eu quero falar de uma coisa que você
é fanático, né? No bom sentido, eu aqui estou colocando dizendo que você é fanático pela pesca, né? E você é um dos caras que mostra para as pessoas que vão até o estado do Alagoas sobre a pesca. Aqui no Amazonas, nós temos, né, o caso de Barcelos, né, Vicente? Que é a pesca esportiva do tucunaré. Vou lhe fazer uma pergunta. Você já imaginou você pescando um tucunaré? Pois é, deve ser emocionante, né? Não tive essa oportunidade ainda, né? Não tive essa oportunidade ainda. Aqui em Alagoas a gente também pratica algumas experiências voltadas para a pescaria. E os peixes que a gente pega aqui na beira da praia também, nessa atividade de pesca esportiva, são peixes bem menores, é mais para iniciação, para fazer com que as pessoas vivenciem uma coisa um pouco diferente daquilo que estão acostumados no cotidiano. Também é uma coisa muito interessante para se fazer aqui em Alagoas. Legal. De uma forma bem simples, porque é muito grande, como você tem sentido a circulação de turistas amazonenses aí em Maceió? Então, é bem comum Alagoas receber os amazonenses, principalmente nesse período agora de final de ano, período de festa, o Natal, o Réveillon, o mês de janeiro, que a gente tem um turismo realmente bem grande, bem forte do norte, principalmente de Manaus. Então, assim, as pessoas realmente se adaptam bem, gostam muito daqui, se sentem em casa, são bem recebidas. Então, realmente o pessoal gosta muito de vir aqui a Alagoas. Praia do Milagres é um paraíso, né? Paraíso. De fato, o São Miguel dos Milagres hoje está ganhando muito destaque em relação ao turismo, e hoje, saindo daqui da capital de Maceió, é o destino mais procurado, mais até do que Maragogi. Maragogi continua vencendo, por quê? Porque tem turista tanto saindo de Alagoas quanto de Pernambuco, mas saindo da origem de Maceió, o pessoal está visitando muito mais Milagres hoje em dia. Legal. Poxa vida, né? Tá gostando? Você tem mais alguma pergunta? O Vicente já está vibrando aqui, já está querendo voltar com o EMI. O negócio não é brincadeira, não. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta com um chileiro alagoano, diretamente de Maceió, falando do receptivo, de receber as pessoas, né? Amazonense de toda a parte do Brasil, muito amazonense pelo Nordeste brasileiro, principalmente lá em Maceió. E vamos que vamos. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. Os cuidados com a Covid-19 não param. E através do telemonitoramento, a Prefeitura de Manaus realiza o acompanhamento periódico dos casos confirmados e suspeitos. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional que entra em contato por ligação ou videochamada, informando o paciente sobre o tratamento e prevenção da doença e, caso precise, direcionando para uma UBS preferencial. Com o telemonitoramento, os cuidados não param. Prefeitura de Manaus. E aí, rapaziada, estamos de volta diretamente de Maceió, falando com um mochileiro alagoano que faz o receptivo de amazonense de todas as partes do Brasil. E também, fazendo o receptivo para Alagoas, ele indica as pessoas do Nordeste brasileiro para virem para Manaus. Em breve, nós teremos o privilégio de recebê-los aqui em Manaus. A família é amazônida, né? Pessoal de Belém, então é interessante essa troca de experiência. Marcos, é indiscutível que a pandemia mexeu com as estruturas turísticas no Brasil. Qual tem sido a preocupação de vocês aí no estado de Alagoas com o Covid e como vai acontecer este ano, porque houve uma parada brusca e longa? Bom, em relação à Covid, de fato, é um problema muito sério que a gente está passando, não só no Brasil como no mundo. Nós aqui que tratamos de turismo especificamente, estamos nos preocupando excessivamente com isso. Então, sempre batendo nessa tecla, a questão do uso da máscara, que é fundamental, o álcool em gel, todas as medidas de segurança possíveis e impossíveis, a gente tenta passar para o pessoal, para que todo mundo cumpra isso e que a gente tenha realmente o controle em relação ao vírus. Aqui, especificamente na capital alagoana, estão acontecendo trabalhos de conscientização, mostrando para o turista a importância do uso desses métodos para prevenir o vírus. Então, assim, o turismo também está muito atento a isso. Foi criado, inclusive, alguns mecanismos específicos para tratar aquelas pessoas que estão fazendo turismo responsável, para ficarem bem avaliadas em relação ao turismo como um todo. O governo se preocupou também muito com isso. Então, a gente está fazendo de tudo
para que o turismo permaneça, porque a gente está fazendo turismo seguro da melhor forma possível, oferecendo toda estrutura para que as pessoas se sintam bem, as mesas afastadas, as pessoas sempre se preocupando com essa questão da higienização, enfim. Tudo está sendo feito para que a gente consiga permanecer com o turismo ativo de forma segura, logicamente, né? Marcos, continuando, teria como a gente enumerar 10 pontos interessantes para a pessoa que vai em Maceió, que vai em Alagoas, que vale a pena passar, que ele deve deixar a marca dele lá e fazer uma selfie. Então, na sua opinião, 10 locais. Vamos lá. Maragogi está em primeiro lugar, é conhecido como Caribe Brasileiro, como todo mundo sabe. Eu também aponto um lugar que é muito interessante, que as pessoas conhecem pouco, que é Japaratinga, que fica bem próximo a Maragogi. O lugar onde fica a Barreira do Boqueirão é sensacional. São Miguel dos Milagres, como a gente já tinha falado anteriormente, é outro lugar que é sensacional, que fica vizinho a Porto de Pedra, onde você vai encontrar Praia de Patacho, Praia de Lages, então também é um lugar sensacional, Milagres. Vindo um pouquinho mais para perto aqui da capital, Praia de Carro Quebrado, que fica na Barra de Santo Antônio, outro lugar incrível, vale muito a pena conhecer, o mirante lá é sensacional, a Praia Deserta é incrível realmente. Paripueira, que eu particularmente gosto muito de Paripueira, é um lugar que fica bem próximo aqui da capital, é a cidade vizinha, são 30 quilômetros, também é muito bonito, a costa de corais lá na Praia de Paripueira realmente é fantástica. A própria capital, Maceió, não tem como você fugir disso. Maceió realmente é uma cidade sensacional, tranquila, tem muita coisa para fazer durante a noite. Indo para o litoral sul, uma indicação realmente em relação à culinária, a gastronomia aqui do nosso estado. O polo gastronômico da Massagueira é outra indicação que eu dou, que é sensacional. Como é que é o nome, Marcos? Oi, Massagueira. Massagueira? Lá na Massagueira é um lugar sensacional, onde você vai encontrar uma diversidade de comidas típicas daqui da região e a exploração principalmente do sururu, que é um marisco típico aqui da região. E não à toa Alagoas chama Alagoas, porque nós somos banhados por lagoas, né? Lagoa Mundaú e Lagoa Manguaba, né? Então, assim, realmente um lugar muito bom para quem gosta de culinária, para quem gosta de comer essas coisas diferentes, de apreciar a culinária daqui é fantástico. Praia do Francês, que tem uma história muito bonita, que fica no município de Marechal Deodoro, é outro lugar sensacional. Barra de São Miguel, que é outro município tão bonito quanto a Praia do Francês, extremamente explorado pelo turismo, é um dos balneários mais frequentados durante as festas aqui do mês de janeiro. Praia do Gunga, como a gente já conversou anteriormente, é um ponto realmente que não dá para vir a Maceió e não tirar uma foto no mirante do Gunga, realmente é sensacional. Piaçabuçu, que é a foz do Rio São Francisco, que é um lugar realmente exuberante, talvez uma beleza que poucas pessoas conheçam. E a última dica que eu dou, apesar de ser um pouco distante aqui da capital, são os cânions lá de São Francisco, né? E de fato vale muito a pena conhecer. Qual é a distância? Você disse a distância, você saindo de carro, você vai gastar em torno de 4 horas e meia para chegar. Então, realmente é o tipo de lugar que não vale muito a pena você ir e voltar no mesmo dia. Eu recomendo, inclusive, aos amazonenses que vêm lá a Alagoas, tentar passar um dia lá na região, porque é belíssimo, tem uma riqueza realmente cultural sensacional. Não podemos esquecer também de outra cidade fantástica, que é Penedo, né? Penedo é uma cidade histórica, muito conhecida, e faz fronteira com o estado de Sergipe, um lugar realmente que, para quem gosta de cultura, para quem gosta realmente de conhecer o estado de Alagoas assim, de uma forma mais aprofundada, Penedo vale muito a pena. Então, para fechar a nossa entrevista, já chegamos ao final. No Amazonas, você conhece o Belém. E o Amazonas? O Amazonas eu também conheço um pouquinho, é um estado realmente maravilhoso. Eu tenho algumas lembranças muito de infância, né, do tempo que eu tive a oportunidade de conhecer, mas não profundamente. Tenho muita vontade, inclusive, de conhecer um pouco mais a questão cultural, enfim. Espero que um dia eu tenha essa oportunidade para que a gente volte a trocar uma ideia aqui bacana. Legal. Bom, isso aí, então, chegou ao fim, né, Vicente? Chegou ao fim a nossa entrevista, muito obrigado. Nós vamos recebê-lo em Manaus, eu vou recebê-lo na minha casa, né? Vai ser super... Tomara que Marinha venha também, né? Um abraço para você, obrigado. Continue divulgando o Amazonas. Faça esse trabalho que você tem feito com as pessoas daqui. E nós estamos de porta aberta e pode aí
encerrar o programa e obrigado por tudo, Marcos. Muito obrigado. Jota, muito obrigado a todos aí. Um abraço. Amazon Sat, a cara e a voz da Amazônia.